Semana passada nós tivemos um novo debate daqueles intancáveis no Inteligência Limitada, mais uma série histórica do Gustavo Machado contra algum neocon aleatório e dessa vez contra o vereador mais votado do Brasil, Pavanato. Eu não sei se ele é mais novo ou mais velho do que eu, mas enfim, é um moleque que parece o Guri Incrível lá dos Incríveis e ele foi muito bem preparado, muito bem assessorado, com respostas virulentas, atacando o oponente, mas eu preferi não fazer um react desse vídeo, porque ele é grande pra dedéu e dois, porque ele é completamente vazio. É muito evidente que o Pavanato veio para farmar corte, para ser incisivo, para vir com retórica pro ogroide médio conseguir acompanhar, mas não é um debate de verdade, ele é só literalmente imitadinha. Tem alguns pontos a qual ele trouxe para a roda que eu quero comentar, ou seja, pontualmente, não o debate inteiro, aqui, que são questões que cabem uma discussão, inclusive para a gente tentar uma conversa com o lado da direita e o porquê que a direita liberal, que se diz conservadora, é uma grande fraude e deveria lavar a boca para se dizer cristã. Pois bem, vamos só para os recadinhos da paróquia. Eu gostaria só de lembrar de vocês que nós temos o Clube do Livro aqui no canal, então para quem se inscreve no Clube de Membros, todas as terças-feiras às 19h30, nós realizamos uma chamada ao vivo e transmitimos elas para os membros do canal para comentar uma literatura guiada, a qual a gente tem semanalmente. Atualmente a gente está lendo o Brasil Social, do Silvio Romero. A gente já leu Alberto Torres e vamos já nos preparar para uma nova leitura. Então, quem quiser participar e ter acesso a esse benefício exclusivo, você também ajuda a manutenção aqui do canal através do Clube de Membros. Lembrando também que a minha chave Pix está na descrição do vídeo, saquarema@protonmail.com. Lógico que se você não puder contribuir financeiramente, deixa aí o gostei, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, que isso também já me ajuda demais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao tema. O Pavanato, ele já inicia o debate dizendo que o comunismo é uma seita, que o comunismo é uma nova religião. E isso eu concordo bastante e eu diria até que a fase revolucionária universal do comunismo se apresenta como um desdobramento de um certo messianismo judaico, né? Ou seja, é quase uma ideia de dispensações através de lideranças revolucionárias que caminham e fazem a vontade de Deus, implementando um novo mundo para o homem, um paraíso terreno. Eu até poderia, quer dizer, nesse ponto eu até concordo sim com essa lógica de que o comunismo ele é uma religião nova, e eu até coloquei o quanto o comunismo é dispensável para a resposta dos problemas ao capitalismo, e eu pontuei muitas dos meus distanciamentos de toda essa galera que é comunista, mas chega no debate e começa simplesmente a defender nacionalismo econômico. Tem muita gente que olha algumas coisas que eu falo e olha para esses debates na internet, do Gustavo Machado, do Jones Manuel, do Nildo Ourix e outros nomes de esquerda que apresentam uma retórica um pouco mais nacionalista na hora do vamos ver, na hora de contrapor liberais, e pensam que a gente defende a mesma coisa. Então, inclusive, para não parecer aqui que eu estou do lado do Gustavo Machado, aqui rasgando elogios, eu recomendo que vocês vejam a última live, que é o limite da esquerda nacionalista. Eu pontuo propriamente que eles fazem uma cooptação do discurso nacionalista, mas não o são. E não que eu esteja alinhado com o comunismo. Porque no fringir dos ovos, esses caras veem o nacionalismo apenas como uma ferramenta para seguir uma ideologia totalmente lunática que não precisa ser implementada para a superação dos nossos problemas contemporâneos. Pelo contrário, aqui no canal a gente aposta verdadeiramente numa resposta ao mundo materialista moderno através de uma reação espiritual cristã, excepcionalmente em termos políticos, pautado na doutrina social da igreja. Então aqui eu quero bater nos dois lados no sentido de que a esquerda instrumentaliza o comunismo, o nacionalismo para fins vãos, simplesmente para cumprir a sua cartilha, enquanto a direita se diz cristã, mas não segue nada do que o cristianismo prega em termos políticos práticos. Eu achei muito engraçado ele falar assim que, acima de tudo, ele é
cristão, mas aproveita coisas boas do conservadorismo. Em dado momento, ele chega mesmo a citar o conceito de reforma. E é engraçado que uma reforma que ele adota, mas que não tem caráter cristão nenhum, é justamente as guinadas liberais do conservadorismo inglês. Isso é, adota-se um modelo de representação através do voto, adota-se um modelo de propriedade privada sem compensação social, adota-se a acumulação do capitalismo, mas isso são todas as características anticristãs desse reformismo do conservadorismo britânico. Por exemplo, em nenhum momento o cristão, que se diz conservador, ou melhor dizendo, o conservador que se diz cristão, adotou, por exemplo, a luta pela justiça social, a luta pela pequena propriedade contra a acumulação sistemática do capitalismo, que é a base da proposição de diversas ideologias políticas pautadas na doutrina social da igreja, pautadas num pensamento cristão sistematizado. Ou seja, ele se diz cristão em primeiro lugar, mas fica com todas as partes anticristãs do conservadorismo, voltadas à não caridade, voltadas à concentração, voltadas a ignorar a condição do trabalhador e a questão social. Então, enquanto todas as ideologias que tentaram utilizar como norte a doutrina social da igreja, o pensamento cristão aplicado na política prática, foram para o lado do reformismo no sentido de conciliação de classes, buscar dar dignidade aos pais de família trabalhadores, buscando o sindicalismo como forma de meio campo, de respeito à propriedade privada, ao mesmo passo que se dignificava a posição do trabalhador na sociedade, ele foi para o lado oposto. Ele foi para as estruturas que fazem a manutenção dessas desigualdades mortíferas para uma sociedade cristã. Ou seja, a democracia liberal é o simulacro de representação através de um discurso, de um grande plebiscito de popularidade, ou seja, o mais pitoresco, o mais ridículo, o que melhor engana as massas, consegue mais votos, e isso não representa nada nem ninguém. É simplesmente um jogo retórico. E é muito interessante a gente parar para pensar que o Pavanato, ele é um produto dessa grande falsidade política, dessa falsa representação sistêmica. Ou alguém acredita que o Guri Incrível, que duvido muito que já tenha batido uma laje, representa o seu Cleiton padeiro ou o seu Moacir pedreiro. Acho difícil, né? Ou seja, uma outra forma de representação que não a democracia liberal é evidentemente mais adequada. E aqui eu não estou falando de regime do proletariado, não estou falando de ditadura, tal como o adversário do Pavanato estava falando no podcast. Aqui eu estou falando de um modelo distributivista de pequena propriedade para todos, acesso à propriedade para todos, ao mesmo passo que uma representação em termos de trabalho, corporativismo, uma conciliação entre patrões e empregados, uma conciliação entre trabalhadores e empreendedores, uma conciliação harmônica em benefício geral da sociedade, em benefício da produção, que é o que dá o nosso ganha-pão, para todos através das corporações de ofício, que organizam a sociedade através do sindicalismo orgânico. Se você quiser mais informações sobre esse modelo de organização, a gente tem um vídeo sobre o distributivismo no Brasil e um outro vídeo que é uma aula completa sobre corporativismo. E tem alguns outros vídeos sobre corporativismo no Brasil também. Então, se você quer falar de um modelo político cristão, passa necessariamente por você desmontar uma farsa, que é a democracia liberal, que cria o simulacro de aceitação para que essa estrutura completamente desigual e concentradora se mantenha e, ao mesmo tempo, passe a buscar as formas de compensação social, de justiça social, sob uma ótica de fraternidade cristã. Isso é, nós não podemos descambar nos delírios do comunismo de negar o direito natural à propriedade, de sufocar o empreendedorismo, de planificação total do país sob a égide de uma burocracia estatal, mas ao mesmo tempo nós não podemos utilizar pelo pavor do comunismo que hoje sequer existe para justificar uma concentração igualmente pecaminosa, aviltadora e que pior, no caso do sistema capitalista financeiro, se mantém lá em cima pela mera posse do capital
e não pelo suor do trabalho, pela mera prática de usura, e não por virtudes empreendedoras de tomar risco. Ou seja, o sistema capitalista, desde a sua fundação, girou em torno de especulação financeira, girou em torno de agentes não cristãos, girou em torno de agentes que ativamente atuaram para desmantelar a cristandade. E aqui tem um segundo ponto que eu gostaria de comentar sobre a macro-retórica do Pavanato, que era o capitalismo como sinônimo de revolução industrial. Quando a revolução industrial ela é uma das etapas da consolidação do capitalismo. O espírito do capitalismo já estava no mercantilismo. Isso Gustavo Machado tentou exemplificar inúmeras vezes e o Pavanato simplesmente ignorava. Não sei se para manter uma narrativa, ou seja, ignorou sabendo que estava errado, ou se realmente é burro. Não sei dizer. Mas toda a lógica financeira dos bancos, das companhias comerciais e toda a estrutura de mercado internacional e livre mercado já estavam presentes no mercantilismo. A lógica nos mercados das commodities, da especulação financeira, dos empréstimos usurários, tudo isso já estava lá na modernidade, lá nos descobrimentos, lá naquele processo mercantil. Então, não é que o capitalismo surge do dia para a noite. Não é um momento disruptivo que, bum, o capitalismo foi teoricamente sistematizado e nasceu. Isso a gente pode dizer que o comunismo tentou fazer. Mas o capitalismo foi gradualmente sendo implementado. Primeiro com os sistemas dos bancos usurários na própria Europa, e isso por um certo grau de marginalismo. Depois, a influência do mercantilismo nas trocas comerciais pelo mundo inteiro e com claros casos de companhias de capitais abertos e especulação financeira. E lógico que todo este movimento gerou o florescer de centros urbanos, gerou a densidade popular, gerou todas as condições que seriam aproveitadas pela Inglaterra para se catapultar na Revolução Industrial em vanguarda, né? Mas cada caso, tem até alguns vídeos aqui no canal sobre Revolução Industrial, cada caso foi bastante singular, principalmente os países que vieram depois, foram mais atrasados. E aí tem, inclusive, um ponto que é bastante irônico, se você partir do pressuposto de que capitalismo é revolução industrial, tal como o Pavanato fez, mas é a inevitável presença preponderante planejadora do Estado no processo de industrialização dos Estados. Então você vai ver que a Inglaterra atuou fortemente com protecionismos contra produtos chineses, atuou fortemente com as bandeiras em seus navios, utilizando a sua armada para abrir mercados aos seus capitalistas. Ou seja, o Estado foi fundamental para a industrialização ter êxito. E se capitalismo for sinônimo de industrialização, então o capitalismo é altamente dependente do Estado. E se você começa a analisar os casos atrasados, você pega uma França, que teve uma forte organização do sistema bancário e uma atividade fortíssima de protecionismo contra as mercadorias inglesas. Ou pior ainda, o caso alemão, que criou um sistema nacional de bancos e uma política de direcionamento de investimentos muito clara. Você vai ver que cada país que foi chegando atrasado na corrida industrial, ele dependeu cada vez mais de mais Estado para conseguir se proteger contra os grandes players. Ou seja, se a Revolução Industrial é o marco de fundação do capitalismo, é a partir dela também que o Estado se agiganta cada vez mais. Principalmente porque ali naquele findar do século XVIII que mais formalmente o Estado moderno começa a se racionalizar e expurgar qualquer tradição medieval de um Estado orgânico. Então, assim, se ele tenta criar uma dualidade entre Estado e capitalismo, isso cai por terra. O capitalismo é intimamente, umbilicalmente ligado à pior forma do Estado, que é o Estado moderno, o Estado mais despótico e tirano. Só que aqui é necessário pontuar algumas questões. O Estado, ele tem feições a quem o controla. O Estado é uma ferramenta, não um fim. Sendo assim, o Estado, no caso inglês, por exemplo, era um Estado burguês. Ele estava estruturado em benefício da sua burguesia, tanto é que predava os seus próprios trabalhadores. Se você for pegar a industrialização tardia
da Itália, por exemplo, eles diziam-se um Estado proletário, no sentido de que tentava defender e conciliar os interesses da sua burguesia nacional com os seus trabalhadores. Você vai pegar o Estado soviético, que era um Estado comunista, também se dizia um Estado proletário. Tudo bem que ele era dirigido pela elite do Partido Comunista, mas ele não era capturado pelos interesses de pequenas oligarquias industriais de dentro do seu país. Em teoria, o partido se sobrepunha e conseguia ordenar os direcionamentos da política estatal em detrimento do modelo alemão ou do modelo inglês, onde a burguesia nacional, que nasceu através da proteção do Estado e do desenhar de uma política industrial nacional, passou a capturar esse Estado que a ajudou. Ou seja, são estados tipicamente burgueses. Então perceba que o Estado ele tem diversas modalidades e quem controla esse Estado também qualifica a discussão. Então não dá para você fazer um grande espantalho de Estado mal, mercado bonzinho, comunismo mal, capitalismo bonzinho. Ambos são materialistas, isso já diz bastante. Enquanto o comunismo viola os direitos naturais, o capitalismo depende da usura para funcionar. Então é tão anticristão quanto o comunismo. Mas percebam que se a gente for fazer uma análise qualitativa dos dois, há características que precisam ser levadas em conta sobre o que é o Estado, qual que é a composição, que tipos de Estado nós temos. Não é um jogo de soma zero, mas eu entendo que, se você for ver o comportamento do Pavanato, é bem evidente que grande parte dos temas discutidos ali, ele não entendia bulhufas. Enquanto o Gustavo Machado falava, ele aplicava uma técnica que é disseminada entre todo vereadorzinho de mitada em rede social, que assim, você vai vir participar de um debate, você precisa criar mitadas, você precisa ser agressivo, você precisa ser desrespeitoso com o seu debatedor. Inclusive fazendo uma coisa que ai, como eu queria que o Dr. Enéas estivesse vivo e que o Gustavo Machado, quiçá, incorporasse um Dr. Enéas ali, que era pedir para restituir o tempo sempre que o outro sujeito primitivo não conseguisse ficar quieto durante o tempo de fala do outro debatedor. Quando você está no debate, você cala a boca quando o tempo do outro está em vigor. Não é para você ficar fazendo comentarinhos, respostinhas, interferindo. É para você calar a boca e ver os 3 minutos de réplica ou tréplica. Não é para ficar emendando comentários, jogando risadinha no microfone. Se um parlamentar não tem a condição mínima de se portar civilizadamente no debate, quem dirá de ser vereador de uma cidade? Convenhamos. Isso aqui é uma questão tão simples de disciplina basilar, que chega a ser até engraçado dizer que um sujeito que se apregoa como cristão e conservador não tenha capacidade de gerenciar os seus próprios atos, não consiga ter o mínimo de educação. Mas enfim, enquanto o seu debatedor está falando, trazendo algum dado à tona, você não precisa saber como debater. Estes vereadorzinhos, deputado estadual, eu acompanhei isso muito de perto, são profissionais nisso, em ter assessoria. Que é, enquanto ele está falando, aqui no celularzinho, a assessoria dele está passando, ó, responde com esse dado, responde com esse dado, responde com esse dado. A assessoria vai pegando respostas no Google rapidinho e aí você só precisa replicar o que a sua assessoria te mandou com eloquência. Só que o problema é que geralmente quem conhece o tema sabe quando esse tipo de estratégia está sendo aplicada, porque é muito evidente que o debatedor que está sendo auxiliado, ele não tem domínio sobre o assunto. Ele depende unicamente da oratória. Tanto é que geralmente são respostas fracas e fica muito nítido que é uma resposta de pesquisa no Google. E o Pavanato faz isso sistematicamente. Inclusive eu conheço bastante gente que é próxima dele e que aplica esse tipo de métrica em debates. Funciona bastante para posar. Como a população geral, a massa do eleitorado brasileiro é uma cambada de ogroide que se maravilha muito facilmente com qualquer jovem ou senhor de terninho falando bonito, sabe? Essa herança do doutor, do bacharel que orienta a massa amorfa, isso ainda é muito presente na psique brasileira. Então isso aqui funciona muito bem
para aquela massa de ogroide com título de eleitor. E dá para entender por que ele se comporta assim num debate e não de maneira séria, porque ele vai ter muitos lucros, vai gerar corte, vai gerar engajamento. Então, no fim das contas, o que ele queria era basicamente utilizar esse debate para se promover. Só, não tinha um interesse real aqui, vou refutar o comunismo. Porque se ele quisesse, bastava ser cristão e não liberal conservador. Se ele tivesse ali defendendo a doutrina social da igreja, o distributivismo, o corporativismo, ele poderia pressionar os comunistas e lutar pela representação da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que também resguarda os direitos naturais das nossas classes empreendedoras, da nossa burguesia nacional, sem qualquer comprometimento com isso de não representar a massa de trabalhadores. Então, o grande ponto que eu coloco é que esse sujeito, ele diz balizar o seu pensamento conservador no seu cristianismo, mas é um cristianismo de botequim, que nunca teve contato com qualquer literatura de grandes cristãos lançados à política de fato. Ele só está replicando todo o discurso liberal. E, na verdade, o que mais... meu Deus do céu! É um moleque que deve ter mais ou menos a minha idade, então é um zoomer, defendendo democracia liberal. Literalmente, nós vivemos nos espólios da sociedade liberal. O modelo de democracia liberal já se esgotou, não representa ninguém e não tem qualquer perspectiva de dar certo. Principalmente agora que o mundo está esfacelando, todo mundo está abandonando este regime. E aí um moleque, cara, que poderia ser um porta-voz de ideias novas para um novo momento cultural e político para o Brasil, tem muita expressividade, está defendendo as ideias mais arcaicas e que representam a elite mais podre que a gente nos acompanha historicamente desde a nossa independência. Cara, para mim, só para a gente encerrar aqui essa série de comentários, para mim a gota d'água foi... Ele parte do pressuposto que o capitalismo começa com a Revolução Industrial e, em dado ponto do debate, ele literalmente traz um discurso de vantagens comparativas. Ele ressuscita uma ideologia, uma discursiva que está em vigor no Brasil entre economistas liberais desde a década de 30, para não dizer antes da República Velha, a qual tenta dizer que o Brasil não precisa de um projeto industrial, não precisa buscar desenvolver a sua economia. A gente pode buscar e se enriquecer através do agronegócio. Ele não fala com todas as letras, mas ele rejeita as tentativas de industrialização do país. Como se fosse possível a gente enriquecer e trazer qualidade de vida para todos através das nossas vantagens comparativas de uma economia colonial. Pois bem, a gente já domina 30% do mercado de soja mundial. Se a gente for pegar todas as commodities que a gente já abocanha, tudo que é possível no mercado internacional, mesmo assim, o país não enriqueceu. Este bolo não foi repartido pela população. A gente ainda é um país sem saneamento básico, sem educação, um exército de semi-analfabetos. As vantagens comparativas não trouxeram solução alguma para o Brasil. Pelo contrário, quando o país andou para frente em algum sentido, quando nós conseguimos ter salários razoavelmente melhores, se você for falar, e você pode pegar aí qualquer cidadão médio que viveu os anos 70, 80, foi quando a gente tinha empregos industriais. E eu posso falar isso porque eu sou de São José dos Campos. E, salvo engano, o Pavanato, se não é daqui, tá sempre por aqui, porque eu já encontrei ele diversas vezes em eventos políticos e ele tinha uns amigos aqui de vereadores da minha cidade. Então, se ele é um vereador do povo, converse com este povo. Chega no seu Nildo, no seu Luciano, no seu Vanderlei, conversa com eles, fala assim, você que está aí recebendo, agora trabalhando de porteiro, recebendo salário mínimo. Nos anos 80, o senhor trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa Alpargatas, na GM, na Johnson's, em grandes empregadoras industriais que eram muito fortes naquela época. Pergunta para eles quantos salários eles tiravam nessas indústrias, fazendo sem ensino superior, muitas vezes sem ensino médio, mas unicamente com a sua força de trabalho. E aí perceba a diferença qualitativa de um Brasil rico com agro e um Brasil rico com indústrias. Como este bolo é dividido, é repartido com a população de maneiras diferentes. Faça esse experimento, Pavanato.
Olha, na moral, um zoomer defendendo liberalismo, seja político, seja econômico, cara, não me desce. É a ideologia mais datada, literalmente, talvez eu ainda consigo entender o que faz um jovem ser comunista, pelo appeal, pela estética, pelo tribalismo, pelo contexto social. Agora, liberal, cara, pelo amor de Deus, cara, em todos os sentidos essa porcaria já foi refutada. Não dá, sabe? Não tem nem justificativa para esse tipo de comportamento. Enfim, chutei aqui no final. Enfim, se vocês quiserem conhecer mais sobre o canal, uma alternativa ao liberalismo e ao comunismo em uma ótica verdadeiramente cristã, convido-os a ver os demais vídeos. Tem o izinho aqui em cima, né? Acho que tá desse lado de cá. Dá uma olhada que eu já linkei alguns vídeos de introdução para você que caiu aqui de paraquedas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.